ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula do nosso período de quarentena. Hoje vou trazer um conteúdo sobre geometria, um pouco mais de teoria do que nós já estamos estudando. Então vamos lá, preste bem atenção e vamos lá para o nosso conteúdo. Hoje falarei de projeção ortogonal e algumas distâncias. Distâncias de ponto e ponto, ponto e reta e ponto e plano. Bora para a aula, preste bem atenção, não pule o vídeo e assista até o final. Deixe o seu like aí também. Valeu, galera, até a próxima. Valeu! Então vamos lá, galera, projeção ortogonal e distância. Então, vamos para a primeira projeção ortogonal de um plano, de um ponto sobre um plano. Então a projeção ortogonal de um ponto P, do espaço sobre um plano alfa, é o ponto ao qual a reta que passa por P, que é perpendicular a alfa, intersecta a alfa. Na figura abaixo, a reta passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano alfa. Então vejamos só, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter a projeção de um ponto e esse ponto você vai ser projetado, ele vai formar uma reta perpendicular, que vai cortar esse plano fazendo a sua projeção aqui. Então será perpendicular um ângulo de 90 graus. Agora, a projeção ortogonal de uma figura sobre um plano é formada pelas projeções de cada um dos seus pontos. Então, cada ponto que nós vamos projetar vai formar uma outra figura. Então, veja só, nós temos aqui um triângulo com os pontos. Esses pontos vão ser projetados, formando uma nova figura embaixo. Olha aqui, veja como que fica a projeção. Então, de ponto A, ponto A linha, ponto B linha, ponto C linha. A projeção ortogonal de um segmento AB sobre um plano paralelo é um segmento AB, congruente a B, ou seja, AB igual a linha B'. Nesse caso, quando ele está paralelo, o tamanho da reta será o mesmo, ele vai ser congruente, então vai ter o mesmo tamanho com a mesma projeção. Agora, quando nós fazemos uma projeção de uma reta que está inclinada, o que acontece? A reta AB, ela vai ser maior que a reta A'B', por causa da inclinação. Como nós estamos fazendo uma projeção, ele não vai estar contando esse tamanho. Se ela fosse literalmente na vertical, na horizontal, seria o mesmo valor, mas ela não está paralela. Por ela não estar paralela, o seu tamanho vai ser reduzido. Então veja mais um exemplo. Quanto maior a inclinação da reta, menor vai ser sua projeção. E quando nós temos uma reta totalmente na vertical com o plano, a sua projeção é simplesmente um ponto, como essa aqui. A projeção ortogonal de uma reta sobre um plano pode ser uma reta ou um ponto. Quando a reta não é perpendicular ao plano, a projeção ortogonal sobre ela é uma reta. Então vejamos só, quando a gente tem uma reta, a projeção ortogonal da reta S sobre o plano π é uma reta T. Nós temos uma reta aqui passando por aqui, que seria a reta S, e ela vai gerar uma nova reta T paralela ao plano. Olha essa reta paralela ao plano, ela gera uma reta congruente ao plano. Então depende também muito do jeito que a reta está disposta. Se ela está na vertical, se ela está um pouco na diagonal, se ela está na horizontal. Então depende muito como essa reta está colocada para fazer a sua projeção. Lembrando que se ela estiver na diagonal, seu tamanho vai ser reduzido. E se ela estiver totalmente na vertical, a sua projeção será unicamente um único ponto. Quando a reta é perpendicular ao plano, a projeção ortogonal sobre ele é um ponto. Na figura ao lado, a projeção ortogonal das reta S sobre o plano π é um ponto P. Então veja só, a reta S, como que nós vamos projetá-la? Ela está totalmente na vertical, que é ortogonal, formando um ângulo de 90. A sua projeção da reta é unicamente um ponto. Agora vamos falar um pouco sobre distâncias de ponto, reta, ponto e assim por diante. Qual é a distância entre os pontos A e B da figura abaixo? Então veja só, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, essa distância aqui, qual seria? Seria o valor da reta, o tamanho da reta. Essa é uma pergunta fácil de responder, pois é simplesmente a medida do segmento AB. Indicamos a distância por DAB, ou por AB. Então, a menor distância entre dois pontos é uma reta.
No paralelepípedo da figura, observe que os vértices A, B e C para calcular a distância D dos pontos A e B e a distância D entre os pontos A e C. Podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso aqui, nós temos esse paralelepípedo, nós temos essa reta, quero saber o ponto A e B, formando aqui um triângulo. Olha aqui, a distância D, que seria a diagonal, e a Dzinha, outra diagonal. Então, calculando ali, nós temos que D ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, mais 6 ao quadrado, 36. Tá, ao quadrado passa como raiz. Simplificando a raiz, nós temos 2 raiz de 10. E agora, para calcular a diagonal zona grande, seria D ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Nós vamos ter 36 mais 4, mais 9, que dá 49. E a diagonal grande, D, seria 7 centímetros. Então depende muito do jeito que nós vamos estar calculando a diagonal, pessoal, conforme nós precisamos. Então, aqui nós temos cada medida do lado, aplicamos o teorema de Pitágoras. Então aqui eu fiz a projeção para vocês dos triângulos. Do triângulo da Dzinha, diagonal pequena, formando um triângulo de Pitágoras, e a diagonal grande. Ela formou como se fosse uma figura 3D ali. Então, uma das maneiras fáceis de calcular. Lembrando que a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. Agora a gente vai falar um pouco sobre a distância de um ponto e uma reta. Para obter a distância de um ponto P e uma reta R, traçamos retas perpendiculares. Perpendicular é R que passa por P, sendo P' a intersecção das retas, RS a distância e P a R a distância entre P e P'. Indicamos por distância P e R. Então, nesse caso, nós temos que traçar uma reta perpendicular para achar a distância. Colocamos um ponto aqui, um ponto P', uma projeção para ver. Então, porque é o seguinte, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, a menor distância entre esse ponto P e a reta R seria fazendo a projeção ortogonal de um ponto P'. E agora a distância de um ponto e um plano. Da mesma maneira que nós traçamos um ponto na ortogonal, na reta nós também vamos fazer um ponto no plano na ortogonal, com ângulo de 90 graus. A distância de um ponto P a um plano alfa é a distância entre P e a sua projeção ortogonal P' sobre esse ponto. Indicamos por distância do ponto P e o plano alfa. Distância entre retas paralelas. Traçamos dois pontos, um ponto na reta S e um ponto na reta R. Lembrando, a distância entre dois pontos é uma reta. Traçando essa reta, nós conseguimos encontrar. A distância entre duas retas paralelas é a distância de um ponto qualquer de uma delas à outra. Na figura ao lado, escolhemos um ponto P da reta R. A distância entre as retas R e S é a distância do ponto P à reta S. Indicamos por D, distância, R e S. Distância entre uma reta e um ponto paralelo. Também traçamos um ponto, achamos o valor, um ponto com uma reta ortogonal e achamos a distância. Também como fica a indicação? A indicação fica a distância do ponto da reta R ao plano alfa. Distância entre dois planos paralelos. Também fazemos uma reta na ortogonal. Assim achamos o ângulo de 90 graus e achamos as duas distâncias. Como que fica? Distância do plano π e o plano alfa. E agora eu quero que vocês façam, para fazer, pessoal, as questões 1, 2 e 3 e 10 da secção Hora do Estudo, das páginas 24, 25 e 26. Essas atividades deverão ser entregues para mim via foto, vocês vão tirar uma foto e vão mandar via positivo on para mim. Essas questões estão relacionadas desde o começo do conteúdo nosso, dos postulados até as projeções. Ok? Então qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, nós se vemos nas aulas Zoom. Valeu, galera, por mais uma aula aí que nós estamos fazendo. Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Até mais. Valeu.